E refletir um pouco sobre grupo de jovem, como dinamizar essa caminhada, mas já vou adiantando que não existe uma receita pronta, cada grupo é diferente, até mesmo não podemos nem falar em juventude, mas em juventudes existe uma pluralidade no meio juvenil, mas a igreja ela tem uma história de trabalho com os jovens, por isso algumas coisas também se consolidaram. Trago aqui dois elementos dessa caminhada, que é a formação integral e o processo de educação na fé. Quando se fala em formação integral, quer dizer que esse ser humano, esse jovem complexo, ele tem várias dimensões, ele precisa ser trabalhado na sua totalidade. E essas dimensões também correspondem a diversas perguntas que o jovem faz. Pergunta quem sou eu, quem é o outro, quem é Deus, como a sociedade funciona, como eu ajo diante desse mundo e mesmo dentro do grupo de jovem. Então, a primeira dimensão podemos chamar de personalização, é também o que os documentos dizem, né? E tem como pergunta: quem sou eu? Quando o jovem vai entrar no grupo, ele certamente tem essa pergunta. Ele entra no grupo para se conhecer. E essa relação que ele terá com os outros diferentes dele, faz com que ele se dê conta de quem ele é, a partir das suas atitudes, a partir dos seus sentimentos. A segunda dimensão é a integração. Corresponde à pergunta quem é o outro. Novamente, essa relação que o jovem terá com o diferente fará com que ele aprenda a dialogar e às vezes ele precisa até confrontar as ideias para que ele perceba que o outro pensa diferente, que o outro tem uma história diferente, tem valores diferentes. E nessa diferença é necessário conviver, é necessário crescer juntos. Terceira dimensão é a evangelização, corresponde à pergunta: quem é Deus? Qual é o sentido da minha vida? Porque o grupo de jovem da igreja precisa alimentar a fé, precisa rezar, trabalhar elementos que possam fazer o jovem conhecer mais a doutrina da igreja, fazer com que o jovem participe das missas e também faça uma experiência com Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é capaz de revelar ao jovem qual é o sentido da vida. Outra dimensão é a dimensão que faz com que o jovem olhe para a realidade. Por isso é a conscientização. Corresponde à pergunta: como o mundo funciona? Também o jovem vai se perguntar por que existe tanta injustiça, por que a sociedade é assim. Então, nessa dimensão, o jovem vai poder olhar o mundo como um todo e vai se questionar se essa é a vontade de Deus. E a outra dimensão é a dimensão da ação. Os documentos chamam de capacitação. O jovem vai se perguntar: e como eu faço para agir no mundo, para tornar o mundo melhor? Mas também internamente, no grupo de jovem, é quando o jovem começa a se tornar uma liderança, quando ele começa a perceber que precisa planejar as suas ações, as ações do grupo. Então são as 5 dimensões da formação integral que nessa caminhada do grupo é necessário trabalhar. Vamos relembrar. Primeira é a integração,
ou melhor, a personalização, em que a pergunta é quem sou eu, a segunda é integração, a pergunta quem é o outro, a terceira evangelização, pergunta quem é Deus, a quarta é a conscientização, a pergunta como a realidade funciona, e a quinta dimensão é a capacitação, né? O que fazer. Também nós temos o processo de educação na fé, porque o grupo de jovem é uma caminhada, é um processo, tem etapas, tem início, tem meio e tem fim. É claro que isso é no plano ideal. Nem todos conseguem fazer a caminhada exatamente como pede, né, a teoria, mas ela é sempre um horizonte que vai nos indicando qual é o melhor caminho. Então nós vamos dizer que o início dessa caminhada começa quando se chama o jovem para o grupo. Por isso é a etapa da convocação. Convocar para uma caminhada comunitária. Isso pode ser feito em diversos locais. Nós temos depois um gráfico que vai aparecer aqui. E esses locais então são a universidade, o trabalho, que pode ser no âmbito urbano ou rural, na escola ou na comunidade. São as realidades em que os jovens se encontram. O segundo momento desta caminhada se chama nucleação. É quando os jovens já estão se encontrando, quando estão se conhecendo, quando escolhem o nome para o grupo, às vezes, né, já fazem uma bandeira, uma camiseta, ou seja, o grupo está se nucleando. E aí nós temos, então, algo muito importante, que é saber cativar. É o momento em que os jovens vão trabalhando as dimensões da integração e da personalização. Quem sou eu? Quem é o outro? Qual a importância de viver em grupo? Depois nós temos o processo da iniciação. Ele é um pouquinho mais longo. Novamente se retoma, né, a dimensão da integração, da personalização, e também se trabalha a evangelização, a conscientização e a capacitação. Todas aquelas dimensões que foi falada por primeiro, elas são trabalhadas agora de forma, né, mais contundente nesse terceiro momento, que é a iniciação. Podemos dizer que a iniciação tem 3 etapas, 3 passos. A primeira, a descoberta da situação de cada um. Cada um vai se descobrindo na sua própria história pessoal, na, na realidade onde se encontra, vai descobrindo o outro. Depois, o segundo passo é a descoberta da comunidade. O grupo de jovens se descobre dentro de uma comunidade eclesial, vai assumindo alguns compromissos nas missas, também reconhece as pastorais e os movimentos que funcionam na igreja. Também nessa etapa da iniciação nós temos a descoberta do problema social e da organização. O jovem vai se questionando como o mundo funciona, como a igreja funciona, vai descobrindo as instâncias paroquiais, diocesanas, estadual, nacional. Por isso essa caminhada da iniciação ela é um pouquinho mais longa. Depois nós temos a militância, que já é quando o grupo já está um pouco mais maduro, quando se tem já alguma experiência de caminhada, talvez
alguns anos que o grupo já se encontra. E nesse momento o jovem vai definir o seu projeto de vida. E é necessário que ele comece já pensando desde o início do processo para que nesse momento ele possa definir. E nessa definição ele pode escolher depois agir, militar, trabalhar dentro da comunidade como uma liderança da igreja ou dentro da sociedade como uma liderança social. No gráfico que nós vemos, o horizonte é o reino de Deus, é o outro mundo possível. O horizonte é a missão, é o evangelho, é ser missionário do reino de Deus. Então espero que possa ter ajudado nessa reflexão. Como eu disse, é algo ideal, é algo que nem sempre acontece desta forma, mas faz parte da tradição, faz parte desse legado que a igreja colheu depois de muitos anos de trabalho com a juventude.